Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, são 20 de outubro de 2021 e na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria e dentro da matéria vocês vão encontrar este vídeo que eu vou passar para vocês já já. CPI chega ao fim sem investigar quem deveria e protegendo quem trouxe a morte para o país. Bom, quem acompanhou a CPI realmente não viu ninguém que desviou dinheiro através de adegas, empresas de cannabis, né, ou contratos milionários que nunca foram entregues os equipamentos. A gente não viu ninguém dessa turma na CPI, né? Mas vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, os seus likes. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária e o nome dessa galera maravilhosa que está aí colaborando com a gente. Lembrando que todas as quintas-feiras tem live política e junto com Bolsonaro. Você aí, eu aqui e Bolsonaro ali naquela telinha, tá? Amanhã, dia 21, é o dia da live, tá bom? Vambora? A CPI encerra junto com a esperança dos brasileiros de ver a justiça sendo feita, sobretudo em estados onde há não apenas indícios, mas provas de desvio de recursos destinados à pandemia. Quantas vidas perdemos em consequência desses roubos? A depender do G7, jamais saberemos. Com esta frase e um vídeo com a entrevista coletiva publicados em suas redes sociais, o senador Marcos Rogério, DM, lamentou que, após tantos meses de trabalho, a CPI tenha chegado ao fim sem seu principal objetivo, que era a busca e investigação de casos reais de desvios, corrupção e práticas ilegais no âmbito do combate à pandemia no Brasil. O senador, ao lado dos colegas parlamentares, senadores Eduardo Girão, Luiz Carlos Reisen e Jorginho Melo, que junto com ele tentaram com dezenas de requerimentos trazer à luz casos, como o dos desvios de 48 milhões de reais na compra de respiradores que jamais foram entregues. E é bom, pelo consórcio Nordeste. E é bom lembrar, gente, que o senhor Carlos Garbas, tá? Essa é a parte mais interessante, gente. É que assim, esse é um documento que está nas mãos da CPI, né? É diferente dos outros documentos que foram apresentados, que eram desmentidos passo a passo, que não tinham nenhuma, sabe? Não, esse documento do Carlos Garbas está nas mãos da CPI, 48 milhões, assinatura dele, e nunca se viu a cor desses respiradores. O dinheiro foi, os respiradores não vieram, mas a CPI não chamou o senhor Carlos Garbas para prestar esclarecimento. Na verdade, a CPI que está fazendo isso, parabéns, é a CPI de deputados estaduais lá do Rio Grande do Norte. Esses caras, sim, estão fazendo um bom trabalho. Bom, e ainda de muitos outros que já são frutos de investigação policial e de inquéritos e processos no âmbito do Ministério Público, lamentou o desvio de finalidade do colegiado, utilizado para perseguir o presidente Bolsonaro, já visando a disputa eleitoral de 2022. Uma CPI que acobertou e deixou de interrogar bandidos e corruptos para perseguir e destruir inocentes. Uma CPI com a cara de quem acomodou. Vamos ao vídeo. O senador. Oi, senadores. O nosso trabalho o tempo todo ali foi no sentido de aprovar os requerimentos de convocação de membros do governo federal e de pedir que nos termos do requerimento do senador Girão também se aprovasse a convocação de gestores estaduais, de gestores municipais, de empresários que negociaram e que se envolveram em falcatruas. Há um antro de corrupção com elementos fáticos, com robustez probatória, mas que o comando da CPI escolheu proteger, não investigar. É um fim melancólico. É a CPI das narrativas e a CPI da frustração. Porque os brasileiros sérios realmente queriam ver aqui o apuratório em relação ao que fez o Ministério da Saúde, ao que fez o Ministro da Saúde, mas queria ver também gestores estaduais, distritais, municipais, prestando contas aqui dos bilhões de reais que foram encaminhados aos estados e municípios. Concluo aqui
dizendo que, pelo relatório vazado do relator, é a maior peça de ficção que eu já vi. Peça de ficção. Imputa crimes a quem sequer foi investigado na CPI, a quem não foi ouvido na CPI, que tenta enquadrar, inclusive, o presidente da República. Eles usam, inclusive, o termo genocídio para enquadrar o presidente da República, que sequer poderia estar sendo investigado no âmbito da CPI. O que ele está fazendo aqui, senador Zilão, aquilo que ele disse lá no começo da CPI, quando ele comparou essa CPI ao Tribunal de Nuremberg. Aliás, uma ofensa aos judeus. Aliás, uma ofensa histórica. Só a comparação é uma ofensa, é uma agressão. Mas ele fez lá essa comparação e, ao final, ele enquadra aqui agentes políticos no crime de genocídio. Então, é uma peça de ficção, de narrativas, de jogo pré-eleitoral, que a gente lamenta muito. Essa CPI poderia estar contribuindo mais com o Brasil e com os brasileiros. O Tribunal Superior Eleitoral... A verdade é uma só. Você pode observar um detalhe. Você não vê apresentado um centavo nessa CPI de desvio. Não, nada. Os crimes, gente, parecem piadas. Parece que juntou ali os 7 senadores, cada um fez um extenso, né, escreveu ali por extenso os seus crimes, e aí entregaram ao relator, o relator foi lá e colocou como sendo o presidente. É essa a impressão que a gente tem, né? Porque quando você olha para os crimes apontados para o presidente e você olha para o grupo do G7, você vê nego até o pescoço enrolado em crimes iguais e piores que foram colocados ali. Outro ponto que você deve observar nessa CPI da pandemia é que não foi investigado nada a respeito sobre o Covidão, que, diga-se de passagem, foi em 2020 a maior ação de corrupção do ano em pandemia. A gente passou o ano todo falando sobre os desvios dos respiradores, sobre dinheiro que eram pagos, sobre equipamentos quebrados, equipamentos que não eram trocados, superfatura. Passou o ano inteiro falando sobre isso. Na CPI você não tem um nome ligado a isso. Essa é a parte interessante. O que é que a gente tem na CPI? Só nomes ligados a empresas, né, de vacinas, Ministério da Saúde, né, inclusive os 2 ministros, né, tanto o ex, que é o Pazuello, como o Queiroga, estão lá como indiciados. E eu acho interessante, né, a CPI ter destruído contratos, porque era pra gente ter mais vacina. Empresas, gente, relataram, empresas que estavam fora do Brasil, relataram que não deixaram de fechar contratos com o Brasil por causa do que estava sendo feito dentro da CPI, uma caça às bruxas. Eram as empresas querendo trazer a vacina para o Brasil, para que o Brasil pudesse ter o avanço, mas com medo. Porque não importava o contrato, por mais honesto que fosse, a empresa seria achincalhada, eles iam, como aconteceu. A gente deixou, por exemplo, a Covaxin, a vacina Covaxin, deixou de negociar com ela. Não tinha negócio de R$1, de $1 por dose. O superfaturamento de 150 foi desmentido claramente. A CPI nem sequer foi lá para fazer a retratação. Não foi. Não foi. Tudo foi desmentido. A única coisa que não deu para se refazer foi o contrato que foi perdido, porque a empresa ficou com medo de novamente fechar um contrato com o Brasil e ter a sua imagem manchada por causa de picaretas. Picaretas que se intitulam como é que se diz? Os homens preocupados com a sociedade. Aí quando você vai no presidente da CPI envolvido em 250 milhões de reais, surrupiado da saúde. Pronto, aí você já tem uma boa ideia do que é essa CPI. Quando você olha Luciano Hang, o que Luciano Hang está fazendo na lista de indiciamento? Não, gente, são absurdos assim que você não consegue compreender. Então você olha para a lista, você percebe uma coisa: todos estão ligados a Bolsonaro. Todos estão ligados a Bolsonaro, ao governo Bolsonaro.
todos estão ligados ao andamento da vacina no Brasil. A vacina, gente, poderia ter chegado antes? Poderia. Por que não chegou? Porque o senhor Alcolumbre, lá no ano passado ainda, não colocou em pauta para votar as mudanças necessárias no nosso código, né, de registro, para aceitar o contrato da Pfizer. A Pfizer tinha cláusulas, na cláusula da Pfizer, tinha pontos que eram contrários ao nosso sistema legal aqui no Brasil. Para isso foi necessário o Senado e a Câmara se reunir, votarem, fazer uma mudança nessa legislação para poder ser feito o contrato. Mas eles falam isso para você? Não, eles não falam. Alcolumbre colocou isso para votar, estava tão preocupado com a vacina, botou? Não. Isso só veio ser colocado em pauta em fevereiro. Em março foi aprovado. E aí foi em março que o governo Bolsonaro, legalmente, após a aprovação da Anvisa, pôde fazer os contratos. Mas dizem que Bolsonaro atrasou, Bolsonaro não comprou, porque Bolsonaro... Como que ele ia comprar? Primeiro que não tinha vacina até dezembro. A primeira vacina foi 13 ou foi 14 de dezembro. Segundo, que o Congresso não havia colocado em pauta as mudanças necessárias para que a nossa legislação permitisse a negociação. Me explica isso. Aí veio o João Dória, gastou milhões de reais numa vacina que é igual água. Água com garapa, sabe? Ai, meu Deus do céu, a mulher tá passando mal. Dá água com açúcar para ela. É a vacina do João Dória. É uma água com açúcar. Mas, né, a CPI encerra nesse momento, mostrando claramente que tudo não passou de uma perseguição política. E o pior, sabe o que é que mais dói nisso? É que isso foi com o nosso dinheiro. Cada sessão daquela, durante esses meses todos, custaram uma fortuna dos cofres públicos. Foram milhares de reais jogados fora. Eu paguei, você pagou, nós pagamos para aquele bando de bandidos do G7 travarem o avanço da vacinação e acusaram Bolsonaro disso. Travaram o avanço da vacinação e ainda perseguiram quem estava fazendo. Agora, uma coisa que eles não falam para você. O Brasil é o terceiro país líder em vacinação. Aí eu pergunto, condiz com a atitude negacionista que o presidente é acusado? Só para vocês terem uma ideia, em agosto do ano passado, olhe bem, agosto do ano passado, Bolsonaro designou 20 bilhões de reais para a vacina. Aí eu volto a perguntar, parece a ação de um governo negacionista? Negacionista é essa turma que não aceita os fatos. Negacionista é essa turma que tentaram encobrir os verdadeiros corruptos, negando à sociedade o direito de ver esses bandidos sentados ali prestando esclarecimento. Isso sim são negacionistas. Gente, tá aqui a matéria. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Escolha o seu método, colabore com o canal, ajude o nosso trabalho. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!